Ele é advogado, membro do Conselho da Fundação Ecológica Cristalino e atuante na causa ambiental. Também é sócio fundador do grupo New Content de Comunicação e sócio fundador da editora Marte. O programa Memórias do Poder Legislativo, produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo, recebe hoje Eduardo Rivetti. Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigado, Eduardo, vamos começar bem do comecinho, falando sobre suas origens. Vamos lá. Bom, eu sou filho de primeira geração de italianos no Brasil. Meu pai veio para cá na década de 60, enfim, numa leva que houve de investimentos italianos no Brasil. De um lado, então, meu lado Rivetti, meu lado da família paterna, é essa história mais recente. E o lado da minha mãe, o lado Noschesi, é um lado mais clássico italiano brasileiro, enfim, as migrações do final do 19, começo do 20, e, enfim, duas ondas de gente que vieram para trabalhar no Brasil, vieram para construir um novo país, né? Quer dizer, em momentos específicos da Europa. Então, a minha origem é essa, familiar, e que, enfim, me trouxe muitas alegrias aí, que até hoje eu tento passar para os meus filhos também bastante desse espírito de ver no Brasil e ter no Brasil o nosso país, né? Não um país de passagem, não um país com suas imperfeições, que a gente conhece tão bem, mas um país de grandes oportunidades, né? Que foi assim na primeira leva, de novo, da família Noschesi, que veio para cá no final do 19, enfim, criou uma indústria metalúrgica, Souza Noschesi, que hoje não existe mais, uma indústria importante na época. Um tio meu chegou a ser presidente da Fiesp 2 vezes, meu bisavô deputado federal, quer dizer, um país que recebeu muito bem, acho que recebe até hoje muito bem os seus, enfim, para quem vem para cá, né? E o mesmo acontecendo nessa década de 60, com uma nova onda de migração vindo para abrir empresas, para aproveitar oportunidades no Brasil. Então, eu sou um grande fã do Brasil acima de tudo, sou brasileiro, nascido aqui, e esse é o meu país, o país que eu vou criar meus filhos, meus 3 filhos, junto com a minha mulher, minha mãe, meu pai infelizmente já faleceu, meus irmãos, e é isso. Então essa é um pouco a nossa história. Onde a sua família se fixou no Brasil? São Paulo, São Paulo. Sempre São Paulo. Enfim, foi o local de nascimento da indústria, da família foi aqui, também meu pai quando chegou veio para cá. Então São Paulo acho que já tinha também esse símbolo, né? Quer dizer, o Rio de Janeiro talvez nos represente o Brasil, não mítico, mas um Brasil de mais turismo, né? Mas São Paulo sempre foi conhecido, acho que ainda é conhecido no mundo inteiro, como um coração de um Brasil industrial e de um Brasil agro também hoje, né? Quer dizer, então São Paulo foi sempre nascido e criado aqui em São Paulo. São Paulo foi a nossa casa desde sempre. E aí a sua família fez história e tem aí esses destaques, né? Um tio, enfim, como é que se deu isso? Com certeza você tem muitas histórias que conta para os filhos. Não, são histórias que, enfim, são as nossas histórias, as histórias de novo, muito trabalho, ao mesmo tempo muita oportunidade, né? E essa é a visão que eu acho que o Brasil ainda tem que ter, essa geração nova ainda tem que ter isso, né? Vira e mexe eu ouço amigos, enfim, gente falando, não, temos que sair do Brasil por isso, por aquilo outro, sobretudo nesse período, 2015 e 2016, que eu brinco que nós vivemos uma guerra civil brasileira, né? Quer dizer, ânimos acirrados, a brasileira, porque, enfim, ninguém morreu, graças a Deus, mas foram 2 anos de uma situação econômica, uma situação política muito complicada. Quer dizer, eu não me lembro de ter passado por isso na minha vida, vamos dizer, de trabalho adulta, e seguramente muita gente também nunca passou por isso, né? Então, mesmo nesses momentos mais agudos de crise, as oportunidades estão aí. É claro que são momentos difíceis, mas que com trabalho, com cabeça fria, vendo que o Brasil, apesar de todos os seus defeitos, as instituições funcionam, e é, de novo, uma terra de oportunidades. Então, olhando para trás, essas histórias todas, se existe um fio condutor ou uma linha que une todas essas histórias, é a vontade de acreditar e fazer, e acordar de manhã para trabalhar, e apesar da crise, né? Não ficar simplesmente alimentando esse sentimento ruim e de um eventual êxodo, sair daqui para onde, né? Quer dizer, apesar de ter família na Itália ainda, ser cidadão italiano, falar a língua, eu vou para a Itália, eu não sou um italiano,
Eu vou para os Estados Unidos, eu não sou um americano, né? Quer dizer, nós somos brasileiros, né? Então vamos a partir disso, e aí a partir da natureza brasileira, que também é algo que sempre me encantou, e encantou também todos da minha família, a gente tem uma base muito boa, né? Eu acho que a gente tem que criar essa nova geração que vem aí com essa certeza. Nós temos uma base muito boa e muito já foi feito. Graças a Deus ainda tem muita coisa para ser feita, porque essa é uma contrapartida de quem tem um pouco de visão lá de fora também. São países que estão num ciclo diferente do nosso, talvez num final de ciclo de desenvolvimento, e que a gente tem que acreditar no nosso, né? Então, você falava dessas histórias familiares, esse é o fio condutor que acho que une todas elas. Desde um bisavô meu se tornando deputado federal, um tio-avô presidente da Fiesp, um avô presidente de uma metalúrgica empregando, enfim, muita gente aqui. Essa é a tônica familiar. Vamos acordar, vamos trabalhar e vamos fazer esse Brasil bom para nós e bom para os outros. Eduardo, você disse que o bisavô foi deputado federal. A política chegou para você? Você já pensou em entrar na política? Já pensei, sobretudo nesses momentos de crise mais aguda do país. Mas, enfim, eu ainda tenho muito que produzir, vamos chamar assim, a iniciativa privada é meu métier, minha área onde eu fico mais confortável. E não necessariamente hoje eu vejo a política, você pode fazer política, não necessariamente política partidária. Eu não me vejo fazendo política partidária, mas a política, disse, né, em lugar comum com P maiúsculo, a política, o interesse social mais amplo, talvez ele seja possível de ser feito, e eu faço isso hoje numa dimensão pessoal, corporativa, institucional, através da Fundação Cristalino, da própria Fundação Santa Fé, que eu também, enfim, contribuo e apoio. Eu acho que a gente pode fazer política sem necessariamente ter a política partidária como caminho. Que eu respeito, acho que os exemplos que eu conheço é de quase um sacerdócio, a política, quando ela de fato, política partidária, quando de fato ela entra na veia, ela faz parte dos bem-intencionados, né? Quer dizer, aquilo se torna um sacerdócio, né? E eu não tenho essa vocação, acredito, mas a política é importante. O direito foi vocação ou opção de formação? O direito foi uma opção, né? Eu acho que a questão da regra, da forma, eu brinco até que eu acho que o direito, hoje eu não exerço o direito, apesar de ter trabalhado com o direito há alguns anos, ele devia estar nas escolas, ele não devia ser uma formação necessariamente de terceiro grau. Porque você tem referências e você tem informações sobre a sociedade que são vitais para qualquer um. Relações tão básicas quanto um casamento, um cheque, uma compra de casa, o que é a Constituição Federal, o seu imposto de renda, quer dizer, você queira ou não, estamos inseridos, graças a Deus, num ordenamento jurídico que funciona, né? Então, a compreensão mínima desse ordenamento me trouxe muita visão, me trouxe muita capacidade de entender o próprio funcionamento da sociedade. Então, o direito, apesar de eu ter fugido do direito, faria de novo, adoraria que um dos meus filhos fizesse, e que talvez nós tivéssemos uma formação jurídica leve, que fosse algo não superficial, mas leve, na própria formação das crianças dentro da escola. Acho importante o cidadão saber como é que nós estamos estruturados enquanto sociedade, né? Sem entrar na questão política, que aí também é outra área política enquanto eleitor, enquanto cidadão, como é que funciona isso, né? Então, o direito é uma formação espetacular, sou formado pelo Mackenzie, membro da OAB, mas hoje eu não exerço o direito profissionalmente. E como é que foi essa tua passagem pelo direito? Por que você deixou o direito de lado? Olha, o direito, eu comecei a trabalhar no direito com o direito de família, com a doutora Priscila Corrêa da Fonseca, que é um dos expoentes aí de direito familiar no Brasil. E por incrível que pareça, foi uma decisão emocional minha, da questão de não querer me envolver em questões familiares muito pessoais, muito próximas, né? Quer dizer, por definição muito próximas. Se você trabalha na área de família, você vai estar sempre entre um ex-marido e uma ex-mulher, um pai e um filho, e aquilo, de alguma forma, por mais importante que seja, eu não me vi fazendo carreira naquilo, né? Aí tive alguma experiência na área bancária, na área empresarial,
Mas, enfim, um dos meus irmãos, o Giovanni, meu irmão caçula, tinha uma carreira em marketing muito interessante, meteórica até, muito cedo, né? E a gente, enfim, conversando, ele me convida para estarmos juntos nesse caminho da comunicação. E a minha passagem foi assim, foi de uma dentro de casa, enfim, um convite de um irmão meu, do Giovanni. Foi assim que surgiu a New Content? New Content surge desse movimento, Giovanni, eu com mais 2 sócios, o Roberto Feres e o Rafael Alcântara, e que é um grupo de trabalho que está junto há 20 anos, e que a New Content é fruto disso. Em 2007 estávamos juntos em uma outra estrutura, uma outra operação, e em 2007 a gente funda a New Content como um grupo de comunicação focado em marketing para marcas, né? Conteúdo, focado na formulação de conteúdo para grandes corporações e instituições. E estamos até hoje trabalhando nisso, e são meus companheiros de vida aí de trabalho. Deu certo. Você falou do seu irmão, de família. A sua família sempre foi muito próxima, ou você, da família de Ariosto da Riva, que é conhecido como o último bandeirante do século XX. Como é que começou? Como é que se deu essa relação? Como é que é essa história? Olha, a relação se deu, eu sou, talvez o Edson da Riva Carvalho, o Ariosto, o neto, um dos netos do Ariosto, é meu melhor amigo de vida inteira, de infância, enfim, especialmente. E nós éramos colegas de escola. E eu brinco que eu fui quase criado um pouco na casa deles também, porque aquela história de amigo, vamos para cá, vamos para lá, e lá também uma família que o Ariosto era um grande colonizador, então a questão ambiental, a questão de natureza era uma tônica permanente na casa deles, e aquilo me seduziu muito, uma identidade muito grande, familiar inclusive, e da origem italiana, e da questão ambiental. Meu avô, Pietro, e meu pai, Giuseppe, chegaram a comprar terras em São Félix do Xingu, que o Ariosto tinha organizado, mas se deu dessa forma, de uma forma familiar. Eu fui criado quase na casa deles e as férias eram em Alta Floresta, as férias eram uma das tantas cidades que o Ariosto funda, no norte do Mato Grosso, então uma fronteira absoluta brasileira. A Alta Floresta, se eu não estou enganado, é de 74, eu sou de 75, então assim, um ano antes do nascimento meu e desse grande colega, meu companheiro de vida, e a gente começa a passar férias lá. Então, a relação se deu de uma forma mais natural possível, numa amizade. Com certeza uma história muito bonita, né? Ainda mais com esse cenário, né? Foi aí que nasceu toda essa paixão pela natureza? Sim. Esse envolvimento? Acho que o envolvimento, seguramente, ali eu acompanhei o processo de colonização de Alta Floresta, ainda que de longe, menino, e mais brincando que fazendo qualquer outra coisa. Mas aquilo me tocava, porque desde uma abertura de floresta até a questão do colono, e o Ariosto tinha uma visão, isso aprendendo depois, conversando com a Vitória, mãe desse grande amigo meu, do Edinho, e irmã, e enfim, outros filhos dela, o próprio Edson também, pai. O Ariosto tinha uma visão de colonização que foi muito feliz, né? Quer dizer, ele, em 70, resolve comprar uma área gigantesca de terra no norte do Mato Grosso. O governo, de alguma forma, apoia ele nisso, mas foi uma compra. E ele se tornou um grande sócio parceiro de milhares de colonos que ele convida para lá, né? Então, é uma modelagem poderíamos dizer que é uma modelagem de reforma agrária muito mais ligada a um modelo americano de ocupação do que outros modelos foram implementados no Brasil, onde o colono, esse meieiro, está mais desamparado, né? Quer dizer, o interesse estatal está muito longe e muito difícil que o interesse estatal substitua o interesse de um colonizador em que o seu colono dê certo, porque na visão do colonizador aquilo dá certo quando o meieiro dele, o colono, dá certo, senão aquilo vai estar fadado ao fracasso. Então, seja essa modelagem de colonização de Alta Floresta pelo Ariosto da Riva, um homem que tem uma história espetacular de vida, num começo bastante humilde, e enfim, um homem que também teve até atividades de garimpo no começo de vida, e começa nessa questão com o Jeremias Lunardelli aqui no norte do Paraná, e resolve fazer um empreendimento desse já mais velho, né? O Ariosto acho que faleceu perto de 90, e já mais velho, em 74, ele resolve fazer um empreendimento desse. E eu, de alguma forma, peguei uma carona nisso, não sabia que estava pegando essa carona e que sementes ali importantes estavam sendo plantadas, né? De ter presenciado isso tudo. E Alta Floresta hoje é uma cidade que existe, é um polo regional do norte do Mato Grosso, a Vitória da Riva Carvalho, né?
funda a Fundação Cristalino, agora acho que, enfim, no começo dos anos 2000, e apoia a formação do Parque Estadual Cristalino, numa área de 200 mil hectares, que é praticamente um tampão da fronteira sul da Amazônia, né? E é uma área de vital importância ambiental, e eles me convidam a fazer parte desse conselho da fundação, e que é talvez o começo de um engajamento mais institucional meu. Aí já mais velho, já formado, já com capacidade de atuação, né? Quer dizer, e essa é uma maturidade também que vem com o tempo. Uma coisa nós temos opinião e podemos agir com essas nossas opiniões. Outra coisa é você ter algum tipo de envolvimento institucional, que aí isso é chamado a uma atividade mais prática, né? O que de fato será feito em prol daquela região, daquela questão. Então, a Fundação Cristalino catalisa essa minha vamos dizer, estrada na questão ambiental e que também acelera a questão editorial, né? Quer dizer, editorial de natureza brasileira, né? A Marte nasce de uma certeza que a nossa natureza seguramente é o nosso maior patrimônio. Somos o país com a maior biodiversidade da Terra. Talvez a biodiversidade seja o petróleo do século XXI. Ninguém sabe o valor que isso vai ter, mas coincidências da vida, nós somos o país com a maior biodiversidade da Terra. O que faremos com isso? Né? Nós temos que escolher, nós temos que decidir. A gente vai continuar falando no próximo bloco um pouquinho mais sobre a atuação da Fundação Cristalino, tá? Agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, um programa produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Hoje recebemos o advogado Eduardo Rivetti. Eduardo, no bloco anterior a gente estava falando um pouquinho sobre a Fundação Ecológica Cristalino. Vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho, até para entrar num trabalho individual que você teve a partir disso? Vamos lá. A Fundação Cristalino, né, fundada pela Vitória da Riva Carvalho, filha do Ariosto, a principal missão deles é a proteção do Parque Estadual Cristalino, que é essa gigantesca área de floresta amazônia na fronteira norte do Mato Grosso com o Pará, né? Então, e é uma área que, enfim, depois de muitos estudos feitos, é uma área-chave de preservação de meio ambiente brasileiro, de bioma amazônico, até pela quantidade de espécies que se encontram lá, né? E hoje o Parque Cristalino, ele é, através de uma operação de hotelaria importante lá, que é o Cristalino Jungle Lodge, também da família Riva, que é uma família que empreendeu no passado e continua empreendendo na região, né? Ele é visitado por todo mundo, japoneses, alemães, dinamarqueses, o mundo vem para cá, milhares ao ano, para ver aves endêmicas do Parque Cristalino, né? Essa é uma questão importante a gente tocar, né? O Parque Cristalino, assim como outros parques e outros locais no Brasil, tem um patrimônio natural que a gente acaba desdenhando por ser nosso, por ser uma coisa cotidiana. Mas quem vem de fora, se você fala o Brasil, o país com a maior biodiversidade da Terra, o Brasil com a maior quantidade de espécies de árvores do mundo, a maior quantidade de aves do mundo, espécies de aves do mundo, isso lá fora é muito valorizado, né? Cresce muito lá fora um turismo científico, um turismo de conhecimento. E a gente ainda é muito carente no Brasil dessas iniciativas de turismo de conhecimento. Coisas como geoparques, o que são geoparques, né? A gente fala mais um pouco na sequência. Então, a ideia da Fundação Cristalino tem esse foco de atuação e muito importante. E alguns anos atrás, já em 2007, 2008, quando eu sou convidado a fazer parte desse conselho, começam a surgir questões, assim, o que eu poderia fazer sendo uma pessoa de comunicação, né? Para ajudar, ajudar o trabalho da Fundação. E me veio em mente a questão da arte naturalista, né? Tanto por uma referência de família italiana que vem para o Brasil louco para comprar aquelas árvores nossas de pedra, aqueles papagaios, quer dizer, a natureza é talvez o nosso maior signo lá fora, né? E aí me veio a ideia de dizer a arte naturalista. Os europeus mandaram para cá no 17 e no 18, nos séculos, inúmeras expedições artístico-científicas. E por que artístico-científicas? Antes da fotografia, a arte era a única forma possível de retratar espécies, aquilo que estava sendo visto, né? Então,
A arte naturalista, ela surge de uma necessidade científica que também tinha, obviamente, uma agenda política, uma agenda econômica, dos governos do mundo mandarem essas expedições para cá para dizer o que existe lá, né? Então, dessa ideia, dessa referência, e que também vem de uma referência de casa minha, de conviver com livros sobre isso, minha mãe, uma grande entusiasta da questão artística, e meu pai também da questão de natureza, me veio a ideia, por que não retratarmos as espécies, algumas espécies do Parque Cristalino, para que esses turistas levassem de souvenir. Serve de divulgação do parque, serve de uma possível geração de receita, e serve para a gente dizer o que tem aqui, né? Para eles mostrarem para outros o que tem aqui. E que essa é uma ideia feliz. Hoje a gente está com esse projeto, o Terra Papagaio, que cobriu a partir de 2 primeiras espécies de papagaios endêmicas do Parque Cristalino. Nós avançamos para todas as espécies de psitacídeos do Brasil. Já entramos na questão do Terra Papagaio, mas o que é importante dizer é: existem, de novo, inúmeros lugares e belezas naturais do Brasil que poderiam seguir o mesmo modelo. Retratar isso de uma forma que pode ser artística, pode ser em vídeo, pode ser em escultura. Por que não a gente usar isso, explorar isso como um patrimônio nosso, né? Então, acho um modelo feliz que a gente conseguiu implementar ali. Perdão. E toda essa ideia, todo esse projeto veio para o papel? Veio para o papel. Na verdade, quando eu tenho essa ideia da gente retratar essas primeiras 2 espécies, né, começa uma pesquisa minha de dizer quem que poderia retratar isso. E a própria Vitória da Riva me recomenda o Eduardo Bretas, que na minha visão é o maior pintor naturalista da história do Brasil, entre vivos e mortos. Assim, um homem com um talento e uma dedicação à produção cultural dele sem precedentes. E eu tenho algum conhecimento disso, e sou um grande fã do Bretas. E acho que é um homem que merece a reputação que já tem. Pinta não só para a Universidade de São Paulo, as aves que, enfim, são encomendadas, pinta para a Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, também questões de aves brasileiras, e tem telas hoje em vários museus e colecionadores do mundo. Essa amizade com o Bretas, que eu não sabia que ia virar uma amizade, mas era essa primeira encomenda, que é do Anacan e da maritaca de cabeça azul, 2 espécies endêmicas de lá. Aquilo fica tão bonito, tão espetacular, que eu pego o telefone. O Bretas mora em Juiz de Fora hoje. E eu ligo para ele e falo: Bretas, quantos papagaios tem no Brasil? E ele responde: um bocado. Eu falo: mas um bocado quantos? Ele falou: 91. Eu falei: então vamos embora, vamos fazer todos. E aí, de 2008, ele pinta até 2015 as 91 espécies de papagaios brasileiros. 7 anos de trabalho. 7 anos de trabalho. E essa é a coleção Terra Papagaio. No meio desse processo, a gente viu que o resultado disso era muito bonito, muito impressionante. E o Bretas sugere o nome do professor Luiz Fábio Silveira, que é o chefe da coleção de aves do Museu de Zoologia da USP, para que a gente pudesse ter textos e ter até mesmo um refino das artes, porque a arte naturalista ela tem uma preocupação científica, não é só uma retratação estilizada de uma realidade. Aquilo tem uma função científica. E o Bretas sugere o nome do Luiz Fábio, que também se torna um outro amigo, por coincidência um outro mineiro. Eu brinco, tem alguma coisa na água de Minas, né? E de grande admiração por esse talento que eles têm. E o professor Luiz Fábio, então, integra o projeto, fazendo os textos de apresentação dessas aves e contribuindo em pequenas correções e pequenos alinhamentos dessa coleção. E chega num ponto tal de capricho entre os dois, e eu ali, enfim, participando, tendo a honra de participar disso, que cada tela hoje representada no livro Terra Papagaio, ela está ligada a um espécime arquivado nos arquivos do Museu de Zoologia da USP. Então, se amanhã esse livro está na Alemanha e vem um pesquisador aqui acessar a coleção do MSUSP para algum estudo dele, ele vai ter um retrato fiel daquele espécime arquivado, né? Então, nisso, com essa consistência de trabalho, a gente, enfim, com o apoio do Grupo Ultra, em 2015, a gente publica a coleção, o livro Terra Papagaio. E o livro está aqui do meu ladinho, a gente vai mostrar. Lindo, né? Um trabalho maravilhoso. Ele é bem pesado. A gente vai mostrar um pouquinho do que tem aqui dentro, né, Eduardo? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui um pouquinho.
para a gente mostrar um pouco desse trabalho. Você quer que eu te ajude com ele? Você fica com ele no colo. Ele é um pouquinho pesado. Essa foi uma das primeiras telas representadas, é um anacan, uma ave endêmica lá da região do Cristalino. E o que é mais bacana do projeto, quer dizer, uma das coisas que mais me anima é as 91 espécies, elas têm condições diferentes de preservação e de risco ambiental. Então a gente teve o cuidado de dizer, olha, aonde já foram encontradas essas espécies, qual é o status que ela está do ponto de vista de ameaça ou não ambiental, e uma série de hábitos e de características para as pessoas que gostam de aves. Não é um livro científico, essa foi uma preocupação também que a gente teve lá na frente, né? Quer dizer, na Marte, a ideia é essa fusão de arte brasileira de ponta, de artistas vivos produzindo arte atual, com um encontro com cientistas também brasileiros que tenham essa mesma paixão. Então, da fusão dessas duas coisas, a gente acredita que o resultado tenha ficado muito bom, um resultado muito feliz, porque você faz um conteúdo para o grande público, não é um livro acadêmico, não é um livro científico, tem muita ciência atrás dele, mas é um livro que, enfim, podia estar no sítio ou na casa de qualquer um, a hora que vê um passarinho, um papagaio piando lá fora, que papagaio será que é? Eu já tenho muitos amigos que falam, putz, eu estava com o seu livro lá no sítio, aí comecei a ouvir um papagaio e o churrasco parou para ver que papagaio que era. E enfim, hoje seguramente ele estaria nesse livro. Aqui a gente mostra exatamente, né, a arte em total harmonia com a informação, né? Na página seguinte tem toda a informação sobre aquela espécie. Sim. Todos os textos estão em português e inglês, olhando também para que a gente possa falar lá fora o que nós temos e quem nós somos. É importante a gente ter eu acho que, infelizmente, as oportunidades de Copa do Mundo e Olimpíada foram talvez mal usadas, porque eram grandes vitrines nossas, só que a gente tem que também ter essa preocupação de inserção global, né, de inserção mundial. Por mais bonito e rico que sejam as nossas coisas, é importante que o mundo entenda o que nós estamos falando. E hoje a língua é o inglês, né? Quer dizer, a língua internacional está consolidado que você quer o inglês. Então, bandeiras doutrinárias ou políticas à parte, é muito importante que a gente possa produzir as nossas coisas para que o mundo entenda. Porque se ele não entender, ele não vai se importar, não vai consumir, não vai vir nos visitar, né? Então, essa interlocução com o estrangeiro me parece também muito importante para a inserção do Brasil numa esfera global melhor. Bom, e o conteúdo que está aqui tem que ser pulverizado, difundido, divulgado, sim, né, Eduardo? Sim. Por isso que esse exemplar fica na Assembleia. Sim, esse é um presente para a Biblioteca da Assembleia. Nós doamos 600 livros desse para o Museu de Zoologia da USP, que faz um trabalho de divulgação também junto a escolas, bibliotecas, mas esse é um presente para a Assembleia, para a Biblioteca da Assembleia. É uma honra ter um livro arquivado aqui. Bom, a Biblioteca da Assembleia é aberta ao público e ela funciona no 3º andar aqui da Assembleia Legislativa. Todo mundo que vier pode consultar o livro que tiver aqui na Assembleia e ter acesso a todo o conteúdo. Eu vou deixar ele aqui do ladinho e gostaria que a gente desse uma olhada para as telas, que a gente tem aqui algumas espécies também, né, Eduardo? Essa foi a primeira. Essa é uma maritaca de cabeça azul, lá da região amazônica, do Cristalino. Foi a primeira tela que o Bretas reproduziu. E acho que o meu amor começou com essa tela. E depois disso não parou, porque então é uma ave... Foi o primeiro trabalho que ele te mandou? Foi o primeiro trabalho que que eu encomendei e que, enfim, quando chegou, um êxtase, né? Eu me sentia um menino abrindo os pacotes de figurinha novos que chegaram. Então, e é assim até hoje, o que é muito bonito também dessa história, depois da Terra Papagaio, que vale um parênteses, né? A Terra Papagaio foi o nome do Brasil por 3 anos, né? Terra de Santa Cruz, Terra Papagaio e Terra do Brasil. Nós fomos conhecidos já na história por sermos a terra dos papagaios, Terra Papagaio em latim, né? E é uma coincidência maravilhosa sermos o país recordista de espécies de aves e termos tido o nome de uma ave. Hoje nós temos o nome de uma madeira. Poucos países podem fazer isso. O Brasil vem do pau-brasil, né? Então, essa essência da natureza brasileira, que o Terra Papagaio tenta retratar um pouco, é um resgate muito bonito disso, né? O Luiz Fábio tem uma passagem que ele conta, e que isso é histórico, né? A Armada de Cabral que teve aqui, e que, enfim, nos descobriu,
levou como prova do descobrimento 3 araras vermelhas da costa da Bahia. 3 araras vermelhas foram a prova de descobrimento para a corte portuguesa, para dizer onde é que vocês estiveram. Nós estivemos em um lugar onde existem esses animais. Era a prova do descobrimento do Novo Mundo. Então, a simbologia disso é muito grande, né? Para mim, pelo menos, ela é muito grande. Enfim, então Terra Papagari tem essa essência, essa pureza desse Brasil riquíssimo e que é a base que eu acredito, e que toda a minha família sempre nós fomos educados a acreditar do que pode ser feito a partir dela, né? Então, essa é uma homenagem também nossa, do grupo, à nossa terra, né? Estamos, de alguma forma, cantando a nossa terra. É assim que a gente está fazendo. E mostrando de um jeito muito bonito, né? Particularmente acho lindo. E que agora, esse ano, o Bretas termina a coleção de beija-flores brasileiros, são 83 espécies de beija-flores. Na sequência, a gente avança para as aves de rapina do Brasil, as aves de caça, gaviões, águias, corujas, urubus também, surpreendentemente são aves de rapina. E que a meta, e que eu brinco com o grupo, né, brinco com o Bretas, com o Luiz Fábio, com o Marcelo Arantes, que é, enfim, sócio meu e editor disso, e meus outros sócios também do grupo, dizendo, se a gente tiver saúde e eles também, nós vamos até o final. E o final são 2.000 aves, né? O Brasil hoje tem 2.000 aves catalogadas, né? Então, talvez a gente esteja montando uma grande brasiliana, talvez a maior brasiliana de aves que já existiu. Isso dá um senso de propósito muito bacana, muito grande. E ao longo desse processo vamos produzir livros, e a partir dos livros, exposições. A gente hoje está convidado pelo Museu de Zoologia da USP a fazer uma grande exposição sobre os originais, quem sabe no segundo semestre. Gente do museu, alguns representantes já do Museu da Alemanha, do Museu Naturkunde, de História Natural Alemão, já estiveram aqui olhando a coleção. Quem sabe a gente consegue fazer essa exportação também. De novo, talvez tenhamos um embaixador, ou os nossos embaixadores seriam as nossas aves lá fora. Então, a questão da brasiliana de aves é algo que subjaz aí a coleção Terra Papagari, né? A gente olhando outras coleções aqui, essa, uma arara azul de Lear, uma espécie extremamente ameaçada na Bahia, descrita por Edward Lear, lá ainda no 18. Então, uma espécie, enfim, já hoje, infelizmente, raríssima, que pode seguir a sorte da Spix, da nossa ararinha azul, que hoje está extinta na natureza, ou pior ainda, da arara azul pequena, que é uma arara do Rio Grande do Sul, que está extinta em cativeiro e na natureza. Ou seja, não existe mais a espécie. E existia em 1910, 1920. Então, o risco de extinção pela perda de habitat ou pelo tráfico de animais, que é uma indústria gigantesca, uma indústria criminosa gigantesca, ele é real. Tão real que nós já temos casos de aves extintas e talvez as aves sejam um bom termômetro de mostrar a questão da extinção. Você fala de um sapinho, você fala de uma espécie menos charmosa, as pessoas não se tocam, até porque você não sente falta daquilo que você não conhece, né? Se nós mostrarmos as espécies que nós já temos, inclusive com os casos de extinção comprovada, é um alerta dizendo, acontece. Se nós não agirmos, nós vamos começar a colecionar aves extintas. E o que pode ser feito para mudar esse cenário, Eduardo? Olha, fundamentalmente, eu não sou um especialista em conservação, mas hoje tenho o privilégio de conviver com alguns. Luiz Fábio Silveira, um deles, e o próprio Bretas também, como pintor. Mas o Luiz Fábio, talvez um dos grandes cientistas, um dos grandes ornitólogos, seguramente um dos maiores do mundo, sobre aves brasileiras, né? A questão do habitat é chave, tem que existir habitat, a espécie não sobrevive sem um habitat. E às vezes o habitat pode estar relacionado a uma planta específica, né? Essa arara azul pequena que a gente viu agora há pouco, existe uma das teses de extinção dela, é a extinção primeiro de uma palmeira da qual ela se alimentava. Então essas espécies evoluíram ao longo de milhares de anos. Essa simbiose, né? Quer dizer, ou essa parceria de fauna e flora é chave para existir. As espécies precisam dos habitats delas. Então, aí a importância da preservação de áreas-chave de meio ambiente. Sim, a agricultura tem que avançar, sim, é uma grande pauta exportadora brasileira e uma vocação natural nossa. É algo indiscutível a relevância e a importância da agricultura familiar, industrial, de grande porte. Eu acho que a gente tem que olhar isso com maturidade também. Mas também é importante realizar que existem áreas insubstituíveis e que devem ser preservadas, devem ser
conservadas e como tal, né? Então, habitat-chave, tem que haver habitat, sem habitat não há espécie. A questão do tráfico, talvez aí venha em segundo plano, né? Quer dizer, a Henctas, que é uma ONG importantíssima de combate ao tráfico de animais, apoia o projeto Terra Papagaio, e é uma ONG muito atuante nisso, e que você vê cenas inimagináveis de papagaios brasileiros nossos, e mamíferos, e enfim, o nome que a gente quiser dar aqui, presos em tubos dentro de malas despachados em avião, né? Quer dizer, então o tráfico também pressiona. Então eu diria que são essas duas áreas, né? Quer dizer, a área de preservação de habitats chaves, numa interlocução madura e transparente entre cientistas e produção, né? E a questão do tráfico também, que tem que ser combatido como tal, como crime, né? Então eu vejo essas duas questões como básicas para que a gente tenha um esforço eficiente de preservação. A gente continua falando disso daqui a pouquinho. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Não saia daí, é rapidinho. Estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, um programa produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Hoje recebemos o advogado Eduardo Rivetti. No bloco anterior, a gente mostrou o Terra Papagaio, né, um livro maravilhoso. Tem mais publicações vindo por aí, Eduardo? Sim, com certeza. A ideia da Marte, né, essa empresa, essa editora, que no fundo quer cantar e encantar o Brasil sobre as coisas que a gente tem, e que tem que falar para o mundo de uma forma eficiente, a gente tem que conseguir comunicar essa riqueza que a gente tem, né? Então, hoje, dentro da editora, a gente tem toda a linha de aves, a linha de a Terra Papagaio, que no fundo agora avança para beija-flores, enfim, segue, se tudo der certo, até as 2.000 espécies, as 2.000 espécies de aves brasileiras que nós temos, sempre na arte espetacular do Eduardo Bretas e do conhecimento científico vasto do Luiz Fábio Silveira, a gente segue na produção de aves brasileiras. A gente tem uma outra linha também de livros sobre cidades brasileiras, com um arquiteto aqui de São Paulo chamado Eduardo Baizek, que é outro grande artista brasileiro, que consegue retratar ambientes urbanos e através da arte do sketch como poucos, né? E a gente já publicou um livro sobre o Rio de Janeiro, esse ano a ideia é São Paulo, Salvador, Brasília. A gente também cantar um pouco sobre as nossas cidades, né? Quer dizer, e ter a consciência que o meio ambiente não é só a natureza isolada, selvagem, que a gente vai visitar de férias. As nossas cidades são o nosso meio ambiente construído, né? O conceito americano de meio ambiente construído, e que a gente tem que viver bem dentro delas, né? Então, a gente conhecer a nossa cidade, andar mais a pé, andar mais de bicicleta, acho que essa é uma tendência irreversível, né? Porque isso faz com que a gente conheça melhor a nossa cidade. Todo mundo tem essa experiência de... Uma coisa é fazer um trajeto de carro, mesmo o trajeto a pé ou de bicicleta, parece estar em outro planeta. Você de fato está, você mudou, né? Mudou a tua relação temporal com aquele ambiente e a tua atenção também. Então as cidades brasileiras, muito da sua história também, sempre num corte histórico, cultural e estilo de vida. Acho muito importante também que a gente faça isso, e a linha de sketchbooks da Marte vai cobrir isso, e avançando amanhã para documentários, avançando amanhã para outras plataformas de conteúdo. Isso acho que é importante, um parênteses, né? A questão editorial do livro, acho que o livro ele te força a um corte e escolhas muito importantes de se fazer, mas ele é a base, né? Um livro hoje, até com as grandes estradas digitais construídas e o vídeo como uma grande linguagem, o livro é uma base para que a gente, a partir disso, produza conteúdo de qualidade sobre o Brasil em outras plataformas, em outras linguagens, né? Então, fechando esse parênteses e avançando. E uma terceira área de atuação muito importante nossa também, que a gente vê com muito bons olhos, é a pré-história brasileira, uma pré-história profunda e riquíssima. A gente tem um projeto já há 3 anos com o professor Luiz Eduardo Anelli, uma das maiores autoridades mundiais em dinossauros brasileiros, o que é uma surpresa até. Toda vez que eu falo isso, as pessoas falam, mas existiram dinossauros no Brasil? Sim, 24 espécies nossas já foram catalogadas pela ciência.
E o professor Luiz Eduardo Anelli é um dos mestres nesse assunto no planeta, né? Estamos junto com ele e com um paleoartista mineiro, mais uma vez Minas, vai minha homenagem a Minas e a capacidade artística, chamado Rodolfo Nogueira, um homem ainda jovem, dos seus 30 anos, mas de um talento espetacular em criar imagens através da paleoarte, né? A paleoarte é o que junta assim, a arte hoje digital, hoje computadorizada, mas com as teses e achados que a paleontologia nos traz, né? Ou até mesmo a antropologia, mas a paleontologia, que é a área de especialidade do professor Anelli. Através dos briefings do professor Anelli, o Rodolfo Nogueira produz um material espetacular que hoje vai ser publicado como um livro chamado Brasil dos Dinossauros. E por que isso é relevante, né? A gente começa a achar nomes como Amazonassauro, Uberaba Titã, Baurussauro, nomes das nossas cidades que hoje a academia prestou homenagem nomeando espécies de dinossauros brasileiros, mas que a gente não tem nem noção que eles existem, né? E que hoje pode ser, eu tive em algumas viagens já, o privilégio de acompanhar a professora Anelli em algumas viagens, na Paraíba, em Sousa, na Paraíba, você tem uma laje de seus 40, 50 metros de uma trilha de um dinossauro petrificado, um fóssil de talvez 200, 300 metros quadrados. Isso é um patrimônio mundial, né, que hoje, infelizmente, está mal conservado e mal protegido numa questão brasileira. Não divulgado, né? Não divulgado e dois, mal conservado, porque nós não damos valor, infelizmente, ainda a isso, mas isso num alemão, num japonês, enfim, num visitante, num turista que se interessa por um turismo de mais conhecimento, de mais profundidade, não menos divertido, né? Porque a questão, quando eu falo de turismo de conhecimento, deve ser uma viagem chata, eu quero tomar caipirinha na praia. Vai ter a hora da caipirinha na praia. Pode ser também, né? Seguramente vamos terminar o dia tomando uma caipirinha em algum lugar, mas tem coisas espetaculares para serem conhecidas através da observação de aves, que é o birdwatching, é uma indústria bilionária no mundo. E nós temos a maior quantidade de aves do mundo. Se nós nos preparássemos para receber esses turistas, nós estamos falando de coisas relevantes para o país, né, do ponto de vista de receita. Não é só, lá vem o pessoal do passarinho atazanar a nossa vida. Nós podemos estar falando de geração de muito dinheiro. Assim como visitando as nossas cidades, e aí o quesito segurança é chave, a gente tem que evoluir nessa parte como país. Mas a questão dos dinossauros, que é um segredo praticamente hoje dentro da academia, existem 24 espécies, nós estamos produzindo um livro maravilhoso sobre isso, e além do livro, e aí usando o livro como base, nós estamos planejando uma grande exposição em São Paulo para o ano que vem, junto com a Daniela Thomas e o Felipe Tassara, que são grandes cenógrafos que fizeram a Olimpíada, fizeram o Museu do Futebol, fizeram um monte de exposições importantes. A gente mostrar para o grande público essa história dos dinossauros brasileiros através de uma exposição, de uma grande exposição de paleoarte interativa, né? Então, isso é muito rico, talvez exemplifique bem a ideia nossa de, a partir de livros, a gente conseguir traduzir isso numa linguagem que tenha apelo às crianças que vão visitar essas exposições, que elas se interessem aonde ficam esses sítios paleontológicos e que amanhã possam ir fazer um turismo nisso e conhecer melhor o Brasil, né? Olhar o Brasil com olhos um pouco mais, não é científico a ideia, mas com mais carinho e mais apreço por aquilo que a gente tem, né? Por tanta riqueza, né? Eduardo, esses nomes todos que você disse são curiosos, né? Sim. Eles indicam que esses dinossauros ocuparam todo o território nacional? Sim, os nomes, de novo, os especialistas são esses autores que a gente tem o privilégio de conviver, mas através da edição, que é uma carreira que você não consegue se formar editor, né? Editor é algo que, no fundo, vai acontecendo e você vai gostando e vai tentando se colocar. Então, onde eu sei, não existe uma escola de, olha, você vai se tornar um editor. Então é uma vida muito interessante, que você convive com muita gente. Acho que o jornalismo também tem um pouco esse aspecto, né, de você conviver com gente muito diferente, né? O Anelli e o próprio Rodolfo, com quem eu também aprendo muito, diz que sim, essas provas são provas físicas de achados nesses fósseis, e dependendo do lugar onde foi achado esse fóssil, aí os paleontólogos se animam em batizar de acordo. Tem uma história assim, fantástica. Tem um dinossauro chamado Sacissauro, de Saci, Sacissauro.
Eu perguntei para o Anélio, mas por que Sacissauro? Porque só acharam a perna esquerda dele. Então, assim, obviamente ele tinha a perna direita, mas não acharam, acho que acharam 10 ou 12 pernas esquerdas só desse bicho. E aí os paleontólogos... Existe a possibilidade dele realmente não ter a direita? Acho remota a possibilidade desse animal só ter tido uma perna. Criativo o nome, né? No mínimo, mas Sacissauro. E tantos outros, Oxalaia, vindo de Oxalá, Uberaba titã, já citei Pampadrômios, que era Stauricossauro, dinossauro do Cruzeiro do Sul. É uma grande alegria ver esses nomes. Isso, de novo, nós temos produção artística de ponta, temos produções científicas espetaculares no Brasil e que a gente ainda tem o mau hábito de enfim, de olhar com um certo desdém. Eu acho que o Brasil, conforme a gente avança na questão educacional, avança na própria questão de pirâmide etária brasileira, eu acho que a gente tem um campo maravilhoso para nos redescobrirmos, né? Isso vai vir com essa maturidade cultural, de alguma forma, que o Brasil pode ter começado desse final do século XX para cá. Você já citou antes no programa sobre os ecoparques. Eles seriam um veículo, um incentivo à criação de ecoparques e funcionamento? Seria positivo para tudo isso? Olha, os parques nacionais, na verdade, as áreas protegidas, a gente, como o Brasil, como um dos 5 maiores países do mundo, e com essa natureza exuberante e riquíssima, nós temos um patrimônio ambiental e que pode ser traduzido em dinheiro facilmente, que são as nossas áreas protegidas, né? Você pega os parques americanos, os parques canadenses, você fala no número de milhões de visitantes por ano. Acho que no Brasil você tem Iguaçu, com as cataratas, que acho que chega perto disso, a Tijuca, por estar dentro da cidade do Rio de Janeiro, mas você tem lugares maravilhosos, a Serra da Capivara, por exemplo. Eu estive lá já e tive o prazer de conhecer a Niede Guidon, com um grande amigo do meu pai, hoje grande amigo meu, o geólogo Andrea Bartorelli. Aquilo é inimaginável. A Serra da Capivara é um patrimônio mundial, só que ela está isolada numa posição do Piauí, que não existe uma exploração turística adequada e que poderia ser uma fonte geradora de riqueza para o país gigantesca. Então, você tem hoje já iniciativas, o Instituto Semeia, fundado pelo Pedro Passos, um dos fundadores da Natura, muito atuante na questão de preservação, na verdade preservação não, mas de incentivo e de estímulo a essas proteções dessas áreas. Eu sou um grande fã de parques nacionais. A questão nós temos que entender quais são, como é que eles podem ser operados, né? Existem iniciativas importantes, inclusive em São Paulo, do governo do estado, de concessão para exploração privada, que deve ser o modelo, tem que ser o modelo. O estado não tem capacidade, condições, ainda mais com a questão social grave que nós temos ainda em áreas como saúde, educação, segurança. Imaginar que o estado tenha que também fazer parques ou zelar por parques com recursos. Então, a iniciativa privada pode se apresentar de uma forma equilibrada, saudável, monitorada, para termos esses atrativos. Né? Então, e são dezenas, talvez centenas de parques no Brasil, que é um potencial esperando para ser explorado. Então, mais uma vez, a gente junta a questão do turismo no Brasil, traz a questão do turismo no Brasil como uma indústria com potencial gigantesco e de um assunto que, assim, é muito difícil alguém replicar, não tem como imitar a nossa natureza, não tem como alguém dizer, não vou para cá, vou para lá. Só tem aqui. Então, parques nacionais no Brasil, eu acho que a gente vai ver no século XXI, tomara, vou tentar ajudar de alguma forma nisso, e sou um entusiasta disso, como grandes patrimônios, riquezas incomensuráveis em valor, que podem ser exploradas como ativos de turismo e de preservação. A gente falava na preservação dos habitats, os parques nacionais, talvez a grande vocação deles sejam ser os últimos redutos ou os redutos de vida selvagem original. Então, é um patrimônio espetacular. Falta visão para isso, Eduardo? Talvez dinheiro, talvez um misto de visão, dinheiro e uma orientação, né? Quer dizer, eu não tenho grandes bandeiras políticas assim de doutrina, no sentido de dizer direita, esquerda. Eu acho que isso se perdeu muito. E a minha geração, eu sou de 75,
Claro que eu sei o que é, ou então o que significava ser de direita ou de esquerda, mas eu não vejo as pessoas interessadas em ir no hospital da direita ou da esquerda, querem ir no hospital, né? Da mesma forma a polícia, da mesma forma a questão ambiental, né? Quer dizer, eu acho que toda vez que a gente enviesa a conversa para essa doutrina, a gente se perde, né? De prático, eu acho que a visão existe, então, tanto o Instituto Semeia como esse nascendo por iniciativa de um empresário fortemente ligado à questão ambiental, uma empresa, na verdade, fortemente ligada à questão ambiental, a questão de iniciativas do próprio governo do Estado de São Paulo, de concessão de áreas para exploração. Eu acho que a visão já há, né? Agora é encontrar os caminhos práticos para que ela seja implementada. Mas seguramente perdemos muito tempo nisso. Mas, de novo, vamos falando daqui para frente, acho que a visão existe e agora ela começa a ser implementada com sucesso. E tem que pensar no futuro, né? Eduardo, agradeço imensamente a sua participação aqui no nosso programa. O prazer foi meu. O programa Memórias do Poder Legislativo de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.